Bom dia. Nós estamos aqui com Orlando Sacramento Vale, 59 anos, certo? E ele vai colocar suas memórias da Vila Operária Luiz Tarquínio. E também falar um pouquinho, né, sobre as suas impressões e seus sentimentos em relação à praça hoje, à Vila Operária, né? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom, eu queria perguntar para você sobre sua infância na Vila Operária. Conte aí pra gente. Bem, meu nome é Orlando Sacramento Vale, sou filho de operários, seu Jaime Vale e Maria José Sacramento Vale, meus pais que foram operários e se aposentaram na fábrica de Luiz Tarquínio. Eu nasci na Boa Viagem, na Vila Operária, ali na Avenida Luiz Tarquínio, em frente ao Colégio Estadual Luiz Tarquínio. Então eu tenho uma memória muito recheada de vivências, né, junto com meus vizinhos, com meus parentes, minha família, dentro da Vila Operária. É uma história que eu respeito muito, é uma história que eu amo, é o meu lugar e é um lugar que eu considero como um dos mais importantes da história da indústria na Bahia. Que foi uma coisa muito à frente do seu tempo, a obra de Luiz Tarquínio, mas não só falar de Luiz Tarquínio, de lembrar da figura dele através de pesquisa, mas também da memória afetiva e de tudo que acontecia dentro da Vila Operária. Certo. Você, em outro bate-papo comigo, você tinha me dito que você brincou nos coretos. Qual a imagem que fica desses coretos para você? Como era o formato desse coreto? A praça de antigamente, da sua infância. Falei um pouquinho. A Vila Operária foi concebida por Luiz Tarquínio porque ele tinha mais dois sócios majoritários, né? Foi a primeira sociedade anônima, a Companhia Empório Industrial do Norte, e ele formulou esse projeto com esses dois sócios. E ele pensou no modelo inglês, né? Porque ele viajava muito para a Inglaterra e via as vilas inglesas e europeias. Então a Vila Operária foi concebida no modelo inglês, mas foi melhorada. Tanto que se fala que naquele momento histórico, naquela data, a Vila Operária era a mais moderna do mundo, devido aos benefícios que a empresa acabou colocando na Vila Operária e também na fábrica. Mas na Vila Operária tinham dois coretos que ladeavam a estátua de Luiz Tarquínio, que está lá até hoje, e que eram coretos de ferro inglês, muito bonitos, né? Circulares, onde a gente brincava. Eu brincava com meus vizinhos, meus irmãos, meus primos e primas, e a gente teve uma vivência é uma infância feliz, né? A gente era feliz e não sabia. E essa fábrica, ela fez o que? Ela colocou a Vila Operária como um benefício para o trabalhador, né? Era também uma forma de controle, porque a vila era fechada, tinha os portões, nada que se assemelhe à Vila Operária de hoje, a não ser pela disposição dos prédios que ainda restam. Mas a Vila Operária é uma coisa tão bonita que quando se vê as fotos antigas, a gente toma um choque infeliz de realidade, porque não era para ter sido tocada. A Vila Operária era para ter sido preservada como uma joia da indústria, da era industrial da Bahia. Bom, sua infância, fale um pouquinho dessa brincadeira no coreto, na praça, e depois sobre a escola Rui Barbosa. Esse projeto de Luiz Tarquínio, ele foi inovador também no campo da educação, porque já haviam escolas baianas que já faziam alguma coisa nesse sentido de melhorar a educação, de trazer inovação, mas ele foi um pouquinho adiante, porque ele implementou de forma gratuita ensino para professores, para operários durante a noite, e os filhos dos operários estudavam de dia. Lá a escola que chamava Grupo Escolar Rui Barbosa. E por que tinha esse nome? Porque Luiz Tarquínio, ele é contemporâneo de Rui Barbosa, e inclusive ele foi o primeiro intendente da República, que hoje chama-se prefeito, né? Luiz Tarquínio foi o primeiro prefeito da República, ficou pouco tempo no cargo, pouco mais de 2 meses. E o Rui Barbosa foi nomeado junto com ele como primeiro-ministro, ministro da Economia. Então, eles têm uma história, porque inclusive nasceram na Rua dos Capitães,
no centro antigo de Salvador, que antigamente hoje chama Rua Rui Barbosa, em homenagem a Rui, onde existe um casarão onde ele morou, a família de Rui Barbosa morou. Luiz Tarquínio também nasceu na Rua dos Capitães, hoje Rua Rui Barbosa. Então eles têm uma afinidade, até uma proximidade. Apesar de que Luiz Tarquínio era 5 anos mais velho do que Rui Barbosa. Então, assim, ele fez esse projeto da escola e titulou com esse nome, provavelmente com a estratégia de homenagear Rui Barbosa. E ele colocou teatro, colocou estudo de artes, violão, piano, vários instrumentos musicais, que era uma novidade, uma inovação. A minha memória é de um prédio belíssimo, que infelizmente foi demolido, junto com os 2 coretos e com o quarteirão todo que ladeava a praça, onde tem a 4ª seção e a 6ª seção. Inclusive a casa que eu nasci, que era uma casa das maiores, do modelo maior, que tinha 1 quarto embaixo e 5 quartos em cima, 4 salas, cozinha e banheiro. Que eram dadas essas casas maiores para os chefes de seção, que meu avô, pai da minha mãe, era chefe de seção, inclusive ele trabalhou com o próprio Luiz Tarquínio. Então o que é que acontece? Essa memória que eu tenho é uma memória fabulosa, onde eu e meus amigos, né, a gente frequentava essa praça, onde a gente brincava, e minhas primas mais velhas, e alguns primos que ainda estão vivos, eles também estudaram. Eu não estudei na escola, mas eles estudaram na escola, e disse que era uma coisa fenomenal. Tinha dentro, tipo quase como um conservatório, tinham professores da UFBA que fundaram a Escola de Belas Artes da UFBA, que ensinavam para lá, porque o Luiz Tarquínio era mecenas deles. Eles iam para a Europa bancados por Luiz Tarquínio, em contrapartida ensinavam as crianças técnicas artísticas, que é uma coisa fabulosa, né? Quase não se vê isso hoje. Então, assim, eu vivi um pouco das memórias, né, do que eu via desse prédio, que já estava fechado, porque o teto tinha desabado, mas a gente olhava para aquele prédio e sempre se perguntava quando ia abrir, mas nunca abriu, né? Infelizmente foi demolido quando foi ser feito o prédio 2 do Colégio Estadual Luiz Tarquínio. O arquiteto peruano, se não me falha a memória, que foi construir o prédio, que é exatamente igual, disse que aquelas casas, aquelas construções históricas na frente da vila impediriam a visão da obra dele. Infelizmente, no Brasil acontece até hoje esse tipo de desprezo pelo nosso patrimônio, e vai se perdendo a memória, vai se perdendo a importância, e isso provocou um desastre histórico na vila. E qual foi esse desastre? Foi o despertencimento paulatino, com aquela agressão violenta do governo do estado da Bahia na época, que chancelou essa destruição. E isso começou a descaracterizar a vila, porque as pessoas pensam que foram os moradores. Não houve realmente uma educação patrimonial. E não houve a tutela do Estado no sentido de preservar o patrimônio, porque se pelo menos as fachadas fossem mantidas, né, a vila seria hoje um espetáculo onde atrairia muitos turistas, inclusive os ingleses, que se sentem um pouco responsáveis pela ideia original, né, que Luiz Tarquínio teve ao visitar as vilas e fábricas de lá da Inglaterra e da Europa. Ele praticamente fez uma melhoria. Ele copiou, mas fez muito melhor do que eles. Então, assim, a memória que eu tenho é de brincar, de correr, de fazer festas, São João, todas as festas. E havia um grempório, a gente tinha muita diversão. E era uma vida, como dizer, para as crianças, era uma vida bem feliz. E isso se perdeu, infelizmente. Bom, Orlando, qual a ligação que a sua família tinha e o que é que você lembra em relação à fábrica de tecido do Luiz Tarquínio? Bem, quando meu avô, seu Pedro Celestino, foi trabalhar com Luiz Tarquínio na fábrica, ele foi chefe de seção. E por consequência, meus pais também foram trabalhar, né, como operários. Então, o que eu lembro é de meu avô já aposentado, e eu tentava conversar um pouquinho, mesmo criança, para tentar entender como era o funcionamento da fábrica, porque eu tinha muita curiosidade, né?
Meu pai também me contava muita coisa da fábrica. Ele era tintureiro, depois ele passou a chefe de tinturaria. Isso que eu vi na carteira de trabalho dele, né? Então, assim, meu avô foi trabalhar como chefe de seção e meus pais como operários. E o que eu tenho de lembrança é que às vezes eu ia levar o almoço do meu pai na fábrica, apesar de que a fábrica fornecia almoço. O que eu lembro é de que o maquinário inglês era uma coisa assim assustadora, tudo muito grande, porque o Luiz Tarquínio, como ele viajava, ficava 6 meses em Londres, 6 meses em Salvador, como caixeiro viajante de uma das empresas, de uma empresa que ele trabalhou, ele absorveu todo o know-how, tudo o que precisava para a indústria que ele queria construir aqui na Bahia. Então, ele sabia e soube comprar todo o maquinário que era apropriado para os tipos de tecidos que ele ia produzir, que eram brins, bulgarianas e outros que eu não me lembro agora, que já eu acho que não são mais fabricados. O que é que eu lembro de verdade da fábrica do azulejo, né, do piso e das cores, que eram uma fábrica meio marrom, as paredes, né, um pouco tingidas também pelo vapor. E esse maquinário, existem fotos no Arquivo Público do Estado da Bahia que dão a dimensão do tamanho dessa fábrica. Era uma das maiores do Brasil e em faturamento ela era a 7ª fábrica em faturamento aqui no Brasil, mas ela era uma das maiores da América do Sul em produção. O que é que Luiz Tarquínio fez? Ele fez dela a primeira sociedade anônima do Brasil. Não existia SA antes dele, que era quando você emite ações, né, no mercado e as pessoas compravam, e todos esses benefícios que tinham dentro da fábrica. Era, pelo menos o que se conta, é de que Luiz Tarquínio teve um cuidado tanto com a higiene, tanto que se fala que muitos operários trabalhavam descalços, porque o chão era muito limpo, e toda esse maquinário, toda essa indústria muito grande que ele tinha intenção de ampliar, como ele também tinha intenção de ampliar a Vila Operária. Inclusive tem uns dados históricos engraçados que foi, depois de muitos anos, ele já tinha morrido há quase 40 anos, a Empório Industrial do Norte deu o terreno aonde Irmã Dulce construiu o Círculo Operário da Bahia, que hoje, depois virou o Cine Roma, e depois, hoje, virou a Igreja de Irmã Dulce, lá no Largo de Roma. A fábrica tinha uma importância muito grande no estado da Bahia, porque empregava mais de 1.000 operários, e ela tinha algumas práticas que hoje se consideram como a tal da responsabilidade social empresarial, que pode ser que tenha sido a primeira a fazer esse tipo de prática, que era pagar honestamente e justamente o que os operários tinham para receber, e também fazer dar alguns benefícios, como o 13º, licença maternidade, que é o que se fala, né? Então, existem alguns estudos, inclusive da professora Marilécia Santos, da UNEB, que ela fez inclusive o livro Empório da Utopia, que é muito interessante, né? Então, a fábrica de Luiz Tarquínio, a Companhia Empório Industrial do Norte, ela inovou nessa questão do tratamento com os operários. Por quê? Porque era a lógica dele que o operário bem tratado produzia mais e melhor. Era o capitalismo utópico. Então, ele era um cara à frente do seu tempo. Ele nasceu filho de uma mulher negra alforriada, não se sabe muito da história da mãe dele, chamada Maria Luísa Santos. Ele era Luiz Santos, depois ele virou Luiz Tarquínio. Então, assim, a história de Luiz Tarquínio com os operários, que é esse operariado majoritariamente negro, é uma história a ser estudada. Ele deveria ser estudado para ter uma noção de hoje das práticas das empresas, do que falam na questão da responsabilidade social empresarial. Porque é muito bonito de falar, mas temos que ver, né, até onde que isso é realidade, onde essas práticas realmente impactam de forma positiva a vida do operariado. Porque a gente sabe, quem trabalha em fábrica fica exausto, fica cansado,
e as práticas no início do capitalismo, no início dessa industrialização, são coisas tristes de se pensar que na própria Inglaterra, que foi o berço dessa indústria mundial, ela tinha práticas terríveis como o trabalho infantil, e se sabe que um pouco também teve um contingente de crianças trabalhando na Empório, que é motivo de muita crítica. Mas assim, é uma história fabulosa, é a história de Luiz Tarquínio, que deve ser adensada, deve ser pensada, porque é um fato único, né? Não houve nenhuma vila operária no Brasil, ela não foi a primeira, inclusive eu achava que era a primeira, depois eu desconstruí com pesquisa séria, mas ela não foi a primeira. No entanto, ela foi a primeira a praticar certos tipos de ações com os operários que, inclusive, imagine, dar uma casa a cada operário que se comportasse bem durante 10 anos, uma casa fora da vila, que era uma parte da Avenida Luiz Tarquínio, chamava Casas Novas. Eu nunca entendi porque chamava Casas Novas, mas justamente era isso. A ideia dele era de que o operário que trabalhasse sem nenhum problema com a empresa durante 10 anos tivesse o benefício de uma casa fora da vila, com escritura e tudo. Ao que parece, houve uma mulher que recebeu, mas que depois morreu, e talvez a fábrica tenha recebido a casa de volta porque ela não tinha parentes. Mas a prática só de pensar numa empresa, imaginar de dar um benefício desse, e foi uma coisa pensada por ele de tal forma com profundidade, que ele, antes de morrer, na última sessão da administração, na última reunião, ele pediu que deixasse isso lavrado na ata, que era para continuar tratando. Luiz Tarquínio, ele tinha essa preocupação com os operários, mas tudo com fundo, a preocupação era com fundo de teor econômico, né? Inclusive ele justificou os benefícios para os acionistas minoritários que eram contra tanta coisa boa para o operário. Infelizmente naquela época tinha essa mentalidade, hoje até tem um pouco também, né? Com essa questão de direitos trabalhistas, mas eles não aceitavam muito. Ele saiu a campo pela imprensa, pelos jornais, para explicar que havia um motivo para a Vila Operária e a fábrica serem tão modernas, terem tantos benefícios para os seus empregados, seus colaboradores, como se chama hoje, que era ter o lucro, né? Porque era essa tática: trato bem o funcionário, ele vai trabalhar bem, feliz, e aí ele vai produzir mais. Então, a lógica é capitalista, né? Só que ele era considerado um capitalista utópico, a ponto de que o próprio Rui Barbosa chamou ele de comunista, por causa dessas coisas, né? Mas a história é muito recheada de nuances, e cada vez que a gente vai ler essa história do Luiz Tarquínio, vai revisar, é muita coisa nova para se pensar. Mas essa questão da responsabilidade social é uma coisa muito interessante de se pensar, porque hoje ela é vendida como uma coisa moderna, mas ele fez isso há mais de 130 anos, né? 131 anos a Vila Operária vai fazer agora, em maio, dia 24 de maio, pertinho, né? Então, essa prática é nova, ela é recente, mas ela tem 130 anos, né? E as empresas vendem isso como uma grande coisa, uma coisa que é para se pensar. E a questão de empreender também, né? Empreender nos seus funcionários. A satisfação, né, do funcionário no trabalho vai dar o quê? Condições para que ele produza mais, né? Que ele se sinta também membro da empresa, né? Então... exatamente, se faz esse pertencimento do operariado da fábrica com essa ideia de que ele, sendo bem tratado, ele está recebendo uma benesse e ele produziria mais e melhor. Então, o lucro da empresa com esse trabalho, essa dedicação a mais, seria uma coisa, e como foi, né, que se mostrou bem eficiente. Mas era uma visão capitalista realmente. A fábrica tinha um controle dos operários dentro, né? Porque tinha horário de entrar e horário de sair. E tinha até uma polícia interna dentro da Vila Operária, né? Então, assim, é uma coisa a se pensar aonde esses benefícios se encaixam na realidade dos fatos, né? Porque é muito bonito de falar, mas você não ter a liberdade total e ser cerceado de certa forma. Você tem que entrar
na vila até 10 horas da noite. Se você não entrar, como é que fica? Até penalizado. Não pode passar de ser um controle que tem dentro da fábrica e um controle que tem dentro da Vila Operária, que era a vida civil, né? A vida social, a vida particular de cada um, né? Que não cabia à empresa, mas infelizmente a gente também tem que pensar sobre esse ponto de vista. Tem outra situação, pelas fábricas, a fábrica, né? Ser próximo à vila, né? É até um controle mais ainda, né? Exacerbado, exagerado. E tinha a questão do estar próximo, né? Então, ele não se deslocava para casa, ele já estava do outro lado da rua, ficava a moradia e do outro lado da rua ficava a fábrica. Então, era um controle mais, né, forte, né? Durante muito tempo se teve essa ideia de que era tudo muito bom, tudo perfeito, tudo como se fosse um paraíso, mas não é bem realidade, né? Os operários, para vocês terem uma ideia, com a falência da fábrica, depois não houve essa coisa idílica que se pensava do início, enquanto o Luiz Tarquínio estava vivo, porque ele também praticou isso. No final da fábrica, no final dos anos 70, quando a fábrica realmente fechou as portas, os operários ficaram a ver navios, então eles não receberam seus direitos trabalhistas. E eles pagaram pelas casas, que eram já, por justiça, eram deles, eles tiveram que pagar. E eu me lembro de meu pai chorando aos quase 60 anos, sem saber o que ia fazer da vida para sustentar os 4 filhos e a mulher, porque não tinha mais renda, a fábrica tinha fechado e ninguém recebeu nenhuma indenização trabalhista. Depois teve pessoas que trabalharam 60 anos. O que é que acontecia? Seu pai, você disse que estava chorando. Meu pai chorou porque não sabia como ia sustentar a família. Eram 4 filhos e a esposa, né, que também era operária, mas também não recebeu nada, como ninguém nunca recebeu. E alguns operários e algumas operárias trabalharam até por mais de 40 anos. Já teve uma que trabalhou por 60 anos, tomava conta da creche. O que é que acontece com a pessoa que trabalha tanto tempo e depois não recebe seus direitos trabalhistas? É só pavor, é um terror, na verdade, né, na vida. Então as pessoas não tinham nem tranquilidade para dormir. Aí o que foi que aconteceu? Tiveram que pagar aluguel sobre essas casas, que foi uma das maiores humilhações que eu já vivenciei lá na Vila Operária. Vamos à questão, eu vou dizer uma frase ou uma palavra e você vai completar, né? Seu pai para você e sua mãe. Meu pai é meu herói. Minha mãe, minha mãe. Seu pai e a fábrica. Meu pai, um operário injustiçado. A Vila Operária e sua memória. A Vila Operária é um lugar de memória fabuloso, mas que não foi respeitado como deveria ter sido. A praça hoje. A praça destruída, a praça em reforma, a praça que já não é a praça de Luiz Tarquínio. E a questão de respeito, a falta de respeito a seu pai, a sua família, ao trabalhador que o seu pai foi. E hoje, qual é o sentimento que você tem? Indignação. Olá pessoal, eu sou Orlando Vale, produtor cultural, autodidata em história, pesquisador sobre a história de Salvador, sobre a história da Vila Operária da Boa Viagem, e estou aqui no canal O Voo da Fênix, Reviver Memórias de Salvador, com o professor, cineasta e ator Luiz Carlos Almeida. Estamos juntos. A gente está junto aqui nessa empreitada pela história de Salvador, por tudo que representa a nossa memória, tudo que importa e tudo que a gente não quer ver destruído, tudo que a gente quer preservar. E chamamos outras pessoas a participarem, né? Isso. Estamos hoje aqui juntos e misturados.